gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a dificuldade de se sair de uma relação tóxica. Todo mundo sabe que é difícil, né? Mas aí as pessoas elas falam: ah, mas é só alugar um kitnet e sair. É só arrumar um emprego, alugar um kitnet e sair. Gente, além daquelas questões que a gente já sabe, de pessoas que, por exemplo, são violentas e vão a sua entrada no emprego novo, sabotam a sua entrada no emprego novo, sabotam um negócio que você quer empreender, sabotam até um concurso que você quer prestar, e tudo isso leva tempo. Você não vai entregar um currículo hoje e já está empregado hoje. Até quando você vai empreender, demora para entrar dinheiro, demora para você ter capital de giro e tal. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu super arrisquei. E eu ia fazendo o dinheiro para pagar o aluguel no mês que eu tava ali. E eu não tinha garantia nenhuma de que eu ia conseguir. Eu tive que ralar muito. Mano, você tem que ter muita vontade de vencer para fazer isso. Mas, o que acontece, gente? A questão é a seguinte: tem gente que já está em depressão, tem gente que já está ruim, mesmo que a outra parte não seja violenta. A outra parte pode até não ser violenta. Mas você não tem vontade. Você não tem vontade. Ninguém leva fatores como depressão, sentimento de desvalia, desamparo aprendido. Ninguém leva nada disso em consideração. Por isso que eu acho que seria tão importante de haver um abrigo, de haver algum lugar para essas pessoas. Mas muitas vezes, mesmo que houvesse um abrigo, mesmo que as necessidades básicas dessas pessoas estivessem sendo supridas, né? Creio eu que muita gente não ficaria nesses abrigos. Por quê? Porque também tem uma coisa, eu vou tentar resumir ao máximo, né, para não ficar um vídeo muito grande. Mas, gente, a grande questão aqui também é a seguinte: quando você está numa relação abusiva, existe um acordo tácito com a outra parte. A outra parte, ela, principalmente quando é família, casal também, mas quando é casal, a pessoa, ela já encontra alguém que também já vem disfuncional de outras relações ou de outras famílias. E existe um acordo tácito: olha, eu te aceito como você é, mas aí você vai ter um preço a pagar. Existem regalias dentro da relação abusiva. Por exemplo, pessoas que não se adaptam ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é bem assim, né? Ele te trata como um objeto. Ele não te trata como um ser humano, o mercado de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela vem de um lar abusivo, ela não está acostumada a acordar cedo, ela não está acostumada, às vezes, sequer a ter uma higiene legal. Então, às vezes, a pessoa, olha, eu vou te aceitar, você não conseguindo acordar cedo, você não conseguindo respeitar horário, respeitar prazo, você às vezes não tendo nenhuma higiene básica. Mas, em troca, você vai ter que me dar suprimento, em troca você vai ter que aguentar, sei lá, infidelidade. Vai haver um acordo tácito. Eu aguento as tuas vicissitudes e você também aguenta as minhas. Quase toda relação abusiva, eu me arriscaria a dizer toda, mas a gente não pode ser tão unânime, né? Porque não é tão unânime, mas quase toda relação abusiva, ela tem esses acordos tácitos. Não está escrito num papel, não está escrito num contrato, não está escrito em lugar nenhum. E você precisa identificar. As pessoas, elas chegam, quando eu quis sair de Santos, não foi nem com namorado, tá, gente? Foi com pessoa da família. Ela falava assim: ah, mas se você for trabalhar num lugar assim, você vai ter que ter regras. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não era todo dia que eu tomava banho, eu já falei aqui pra vocês. Eu não sabia limpar a casa. Então, muitas vezes a pessoa, para te comprar, o que ela faz? Ela faz... Às vezes você tem 30 anos, 40 anos. Ela faz tudo por você. A minha avó, ela era abusiva e ela recolhia até as cinzas do cigarro que o meu tio, que era o meu tio avô, né, que eu não conheci, que ele faleceu antes de eu conhecer, que ele morava com ela recolhia as cinzas do cigarro. Ele podia jogar no chão, ele não tinha nem que jogar no lixo. Mas em troca disso, o que ela fazia? Ela
não deixava ele ter relacionamentos, ele nunca casou. Eles tinham que ficar todos orbitando ali em torno dela, entendeu? Então, ela se fazia de boazinha, minha avó parecia ser uma pessoa muito boazinha, já faleceu, tá, gente? Faleceu em 2015. Mas ela havia esse acordo tácito, e ela fazia uma grande triangulação ali. Era meu avô, que era marido dela, era o meu tio-avô, que era o irmão dela, e era o meu pai, que era filho dela. Os 3 homens ali, ela fazia uma triangulação com os 3 ali. E eu não vivi essa época, mas pelo que eu ouvi falar, era um inferno. Então, ai que boazinha, ai que trouxa, limpa as cinzas jogando no chão de cigarro. Mas em troca tem outras coisas. E meu pai aprendeu na casa dela, ele aprendeu essa dinâmica, ao invés de condenar, ele passou pra frente, entendeu? Ele passou pra frente, não vou dar detalhes, que meu pai ainda tá vivo. Eu acho que eles sabem que tem o canal, não sei se assiste, se não assiste, mas é um pouco... Gente, eu vi muito, até meu pai, ele falou que ele teve um emprego, ele foi cozipano nos anos 80, 90, né? E ele falou assim, tinha gente que chegava bêbada, eu não falava nada, pra depois ir lá barganhar com a pessoa. Olha, eu te vi bêbado, em troca do meu silêncio, você vai me dar o quê? É bem assim, gente. Isso é a relação abusiva. E é por isso que o codependente, muitas vezes, ele também não é bonzinho, ele é cúmplice também. Ele é cúmplice. Aí sai, por exemplo, vamos supor aqui, vou falar mulher, mas podia ser um homem também. Podia ser um gay, podia ser uma lésbica, podia ser qualquer pessoa, mas eu vou dar um exemplo de uma mulher hétero, vai. Namora com um alcoólatra. Aí sai do alcoólatra, vai pro desempregado crônico. Sai do desempregado crônico, vai pro homem casado, que nunca vai poder assumir ela. Sai não sei de onde, vai não sei pra onde. Por quê? Porque ela já tá acostumada, ela foi criada numa família onde as pessoas se acobertavam. Só que elas tinham um preço a pagar, entendeu? No meu caso também foi um pouco assim, porque, por exemplo, eu tinha problemas com higiene, eu tinha problemas com horário. Então eu tive que empreender, porque uma empresa, por exemplo, não ia me aceitar e olhar, pô, tu já tem... Na época eu já tinha quase 30, eu tinha 28, a primeira vez que eu saí. Pô, tu tem 28 anos e tu não sabe seguir horário? Pô, tem menina de 18 que sabe e tu com 28 não sabe? Então... havia esse tipo de coisa, a gente era mal acostumado. A gente assim, atrofiam a nossa alma, não nos educam para o mundo, que é justamente para a gente também continuar apoiando as vicissitudes do outro, né? É muito complexo, é muito complicado isso aqui, gente. Só quem já esteve dentro é que sabe. Então, não é todo codependente que é o empata bonzinho. Né? E às vezes a pessoa ela se sente tão... ela não quer entrar em contato com aquela dor, ela não quer entrar em contato com aquela vicissitude dela, ela também não quer se corrigir, então ela inconscientemente ela prefere se relacionar com pessoas totalmente fora da casinha. Eu já cheguei a falar aqui, né, do primeiro namorado mais sério que eu tive. Ele era totalmente fora da casinha, porque ele também foi ensinado para isso, né? Toleravam o fato dele ser desempregado crônico, toleravam o fato dele ter ali comportamentos absurdos, mas em troca ele não tinha autonomia nenhuma. Nem as roupas dele era ele que escolhia, quem escolhia era a mãe dele. E quando a gente namorou, ele quis agir igual. Ele deixava eu escolher pra onde a gente ia, o que a gente ia fazer. Parecia ser muito bonzinho no começo. Mas depois eu fui vendo que tudo pro que eu precisava dele no cotidiano, sabe? Uma ação mais adulta era zero, eu não podia contar com ele pra nada. Por quê? Porque na casa dele, ele deixava a mãe escolher tudo, o pai escolher tudo. Só que em troca, ele não tinha responsabilidade nenhuma. Em troca, a mãe dele deixava ele sem fazer nada. Nada dentro de casa. Nem trabalhar fora, nem trabalhar dentro, nem lavar uma cueca. Vamos mandar real. Nem lavar uma cueca. E elas jogam na cara. Esse tipo de mãe, ela não é boazinha, não. Ela joga na cara. Nem essa calcinha você lava, nem essa cueca você lava. Mas... aí se você começa a lavar, se você começa a querer sair, elas começam a te xingar.
te xingar, elas começam a falar um monte na sua cara. Você é ingrata, você não leva em consideração o que eu faço, porque você é uma inútil, ou você é um inútil. E por que a nossa relação acabou, no caso desse namoro? Eu comecei a exigir que ele trabalhasse, que ele fosse um ser humano adulto, funcional. A gente já tinha mais de 20 na época, eu não namorei na adolescência, tá, gente? Eu exigia, eu chegava lá e falava, escuta, você não vai trabalhar, você não vai nem botar um currículo, você não vai nem tentar, sei lá, cara, qualquer bosta de renda você não vai tentar ter. E o cara não tentava nada, ele continuava exatamente daquele jeito. Era viciado em pornografia, enfim, tinha uma série de vicissitudes que eu já citei em vários outros vídeos, não vou ficar citando aqui. E ele queria que eu o aceitasse daquele jeito. Em troca, o que ele fazia? Dava presentinho, deixava eu decidir tudo, mas eu não podia contar com ele para nada, eu não podia contar com ele enquanto adulto funcional, porque ele não era um adulto funcional. Só que tudo isso tem um preço, as pessoas elas acham que, uma moleza, a pessoa sem trabalhar, sem estudar, sem fazer porra nenhuma, ela tá no bem bom. Não, ela não tá no bem bom. Não é legal você sentir que você precisa de alguém para fazer o básico por você. Não é legal você ter esse desamparo aprendido. Só que ele não queria mudar. Havia um acordo tácito ali também entre a gente. Olha, eu tinha que aceitar ele desempregado. Enquanto ele estava desempregado, eu ainda aceitava. Mas quando começou com os desvios sexuais, que existe, gente, existe muito. Precisamos falar sobre isso. Existem muitos desvios sexuais. A pessoa, ela tá ali, ela é educada para ser aleijada na sua alma, não é no seu físico, porque no físico a pessoa tá normal, mas na alma ela tá aleijada. Ela é educada para isso, ela desenvolve desvios sexuais também. Ela não desenvolve a sua sexualidade de uma maneira razoável. Quando começou com aquilo, aí eu peguei nojo. Eu peguei nojo do cara. Aí eu comecei a brigar muito. Aí ele começou a perceber que eu não ia aguentar. E quando eu... Como é que eu posso dizer aqui? Quando a gente terminou... Porque assim, a pessoa ela também aguenta. Só que em troca ela quer o quê? Que a pessoa tenha ali uma devoção excepcional. Muitas vezes a pessoa ela tem medo de abandono. Eu tive muito medo de abandono já. E ela fala assim, eu vou aguentar X que ninguém mais aguenta. Em troca você tem que continuar comigo. Em troca você tem que ficar comigo. Em troca você tem que ser fiel. E às vezes isso não vai acontecer. Você vai trocar a tua dignidade por ser amado. Quer dizer, você foi ensinado assim. E era o que eu tava fazendo. Eu tava pulando de relação ruim e disfuncional para relação ruim e disfuncional. E quando as relações elas terminavam, eu falava, você nunca vai encontrar uma mulher que aguenta isso que eu aguento de você. Não é aquele clássico. Você nunca vai achar alguém como eu. Porque tem, né? Tem outras pessoas como a gente também. Mas eu digo, eu achava que o meu trunfo era aguentar o impossível. Gente, não façam isso. Não façam isso. A pessoa, quando ela faz isso, ela crê que ela precisa aguentar o impossível para ela ser amada. Não, ela não vai ser amada. Ela não vai ser amada, ela vai aguentar o impossível. E junto com aguentar o impossível, ela vai ter muitas vezes que sofrer. Ela só vai ganhar sofrimento. Uma vez uma frase que eu vi assim, quando você pega uma pessoa problemática, tudo que você tem é uma pessoa problemática, você não vai ter uma pessoa legal do seu lado. Você acha que por salvar alguém dos problemas, você vai ganhar amor. Você não vai ganhar amor. Mas esse é um processo muito longo, a gente não tem tomada de consciência fácil sobre isso. Então, a grande dificuldade também é essa. É você crer que você pode se adaptar ao sistema, é você crer que você... Entendeu? Por exemplo, eu tive que aprender a lidar melhor com a higiene, tomar banho todo dia, passar pano na casa, entendeu? E também tive que aprender a lidar com algumas coisas
Eu tive que empreender porque eu sabia que no mercado formal de trabalho provavelmente eu não ia conseguir. Só que eu tive que ter muita força de vontade. Então, você pode fazer isso. Assim como num relacionamento, você tem que entrar em contato. Você não pode deixar essas vicissitudes passarem adiante. Você tem que entrar em contato. E você também não tem que aguentar nada de ninguém. Nada de impossível, que eu digo. Porque, por exemplo, uma pessoa desempregada crônica, gente, uma pessoa desempregada crônica, como que você vai namorar com ela? Eu tô falando de pessoas adultas. Como que você vai namorar com ela? Você não vai namorar com ela, ou você vai ter que bancar ela, ou você vai ficar o resto da vida tendo uma relação que não evolui. E por que uma relação que não evolui? Porque sem dinheiro não se faz nada. Né? Sem dinheiro não se faz nada. E se ele foi também infantilizado pela família, a ponto de, com 20 e tantos anos, ganhar mesadinha e a mãe escolher roupinha, e ele não querer sair disso, é porque alguma vantagem para a família tinha. A família não fazia isso de graça. Ele sofria de depressão, tomava antidepressivo. E também tem aquele detalhe. No fundo, a pessoa não se sente bem dessa forma. Ela sabe que ela tá, que as outras pessoas da mesma idade que ela já estão muito mais avançadas. Ela tem raiva, só que ela não tem muitas vezes força o suficiente para superar. Então, são anos se trabalhando. Além da tomada de consciência, você tem que querer, e às vezes são muitas tentativas e não é tão fácil assim sair. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.